Por cá, ó. Tá vendo? Dedão como é que tá? Tá inchado. Inchado. Perguntou pra mim assim, e daí o escorpião? Aí, ó. Pé no pé do dedo, esse tá roxo. Tá roxeando. Perguntou, e o escorpião? O escorpião morreu. Não aguentou não. Eu tô de boa. O escorpião não aguentou não. Ele foi rapidinho, ele ficou rodando lá e logo ele morreu. Depois que ele ferrou em mim. Só tá inchado, ó. Ele inchou. Ó. Tá vendo? Diferença? Dedão velho tá roxeando aqui, ó. Ó. Tá doido? Tá parecendo que tá com o dedão dessa grossura.